Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu preciso gravar isso aqui porque eu recebi hoje cedo uma mensagem que para mim foi muito interessante, confirma, né? Tudo aquilo que eu estou vendo e ouvindo. Só não está chegando ainda, não está chegando ainda. Você ainda não viu isso acontecendo, né? Mas está chegando, pelo que está acontecendo aí, você tá tendo um sentimento, com certeza, de que algo vai acontecer. Você não sabe o quê, mas a coisa não está muito boa. Não está muito boa. Vocês estão vendo aí que a coisa não está muito boa. E a mensagem que eu recebi hoje é: Sananda está voltando. Sananda estava voltando. Sananda seria aquele que fez Jesus, fez a ideia de Jesus, que na verdade ele estava com Rabi Akiva. Ele estava no corpo de Rabi Akiva, estava fazendo Rabi Akiva quem ele se tornou, quem ele foi e destruidor do segundo e último templo do jeito que era. Porque o terceiro é totalmente diferente, é um templo dado pelos céus, e dado pelos céus é de alienígena, não tem essa porra de ficar pensando que, é um templo de Deus. Mas que Deus? Qual porra do Deus que vai ser adorado aí? Porque tem vários. Tem deuses do Olimpo de todo lado. Como é que vai fazer? Não, só tem um. Nós viemos aqui para adorar somente um, tá? Somente um. Não tem dois nem três. Tem o reconhecimento de uma família com uma adoração apenas. Não tem duas. Você entendeu? Mas todos são da família, todos entendem isso, todos trabalharam para isso, todos fizeram isso, então são co-participantes de tudo isso. Então todos eles serão honrados, honrados. Honra é digno, honra é dignidade. Então quem tem honra recebe. Quem não tem, ó, infelizmente, vai ter que comprar aí porque tá foda. Então é o seguinte, deixa eu só falar para vocês uma coisa que eu recebi. O Sananda está voltando. Sananda é Astaxera, é Mihael, tá? É tudo da mesma linhagem. É filho de Enki. Só que eles não trataram isso aqui como uma verdade, filho. Criaram uma religião como fantasia para dizer ou dizendo que iriam fazer alguma coisa com a humanidade, né? Queriam passar instrução, queriam primeiro tratar o problema do pecado, porque as leis vieram, né? E com as leis veio a transgressão. Então essas leis são do céu. Quando eu digo do céu, mesmo que aqueles que estão agora abaixo da terra também são celestes. São chamados de anjos caídos, mas não são caídos porra nenhuma não, tá? Caído foi o que eles fizeram na consciência dos humanos. Tem que entender, tudo é família. Não tem caído, caído fomos nós. Preste atenção, nós é que caímos na consciência de que era. Então os nossos anjos de baixo, chamados de A-L, os de cima é E-L. A letra E e o L, ou seja, Aleph e Lamed. Quem é de baixo também é anjo, também é anjo. Só que eles ficaram caídos. Você sabe disso, não sabe? Então tá. São anjos, mas caídos. Então presta atenção. Caídos como? Por que caídos? Porque eles fizeram o trabalho da morte. Você não entende, não sabe, é burro, é idiota, não consegue compreender. Tem que enfrentar os shedins que foram relacionados como da morte. Então temos 6 Beliais da morte. 6 Beliais, o último ficou escondido, o nome dele foi escondido, então ficou só Belial, mas começa Lúcifer, Satanás é Sananda, tá? É a mesma coisa. Satanás, Sananda é a mesma pessoa, é a mesma coisa. Preste bem atenção. E Sananda, que é Satanás, é o guardião dos cordeiros, que também é Mihael. Só para você entender, para não ficar confuso. Então, Mihael é aquele que guardou os cordeiros do pai, porque o resto não, alguns é sobre apoio, tá? Com apoio, claro, dos seus mundos lá em cima, encontrou apoio em achar que nós somos o lixo, porque eles mesmos faziam o lixo acontecer para ficar com o governo da Terra, porque já podia ter sido mudado. Isso aqui já poderia já estar de outro jeito, nós já termos já há algum tempo sido mortos para essa consciência antiga. Ser mortos quer dizer isso. Ser morto quer dizer que você perde uma consciência para receber outra. Então você tem que morrer em uma, senão você não nasce na outra, senão você continua na outra. A velha continua, então tem que ter um novo.
Esse novo só nasce depois que o velho morre. Enquanto o velho sentimento que nós temos aqui nessa terra estiver vivo, nós não podemos ir para a eternidade, porque aí está a morte. A religião foi feita para exaltar a morte e entendermos por que morremos. Ela ficou como a serpente que também traria o antídoto. Então, a mesma que dá é a mesma que tira. Sempre ele tirou, ou seja, o Belial lá em cima, que nós não tínhamos o nome dele, mas eu tenho, é meu pai, eu tenho, porque o terceiro também é ligado ao terceiro de baixo, o terceiro de cima também é ligado ao terceiro de baixo, então os três de baixo, mais fundo, Lúcifer, subindo, ligação, Sananda, Satã, e o filho dele, que ficou com uma ligação humana, que traria o coração dele segundo o que ele quer, que seria o tal do Jesus, que não é Jesus. Jesus é o que desejam que ele seja, e Yahushua, ele não foi isso ainda. Ele quer que ele seja isso, mas ele desceu ao inferno, estava lá preso todo esse tempo, filho perdido, que se perdeu, papapá. Essa historinha aí que você conta aí, pois é, ele é o perdido no inferno. Ele foi morar com o diabo, ele foi morar com Satã, com o pai dele, no mesmo sentimento que o pai dele sentia. E qual é o sentimento? Abandonado, caído. Essa ideia trouxa que a religião trouxe, porque ela fica pedindo na sua egrégora idiota que ele não venha, porque quando ele viesse, ele viria com a espada na mão. Você concorda comigo? Ele viria como justiça, porque já deu tempo para você entender a merda toda, de que você não pode fazer certas coisas e certas coisas você pode, mas você trocou tudo. O que você não o que você pode, você não faz. E o que você não pode, você faz abertamente, como se fosse correto. E quem fez isso? Aqueles que criaram a religião, dizendo lá no cima, lá no céu, esses aí já estão sendo vistos, os corações deles são conhecidos, eles não têm mais como sustentar essa merda toda, porque acabou. Encontrar o Criador aqui embaixo, entrega tudo para ele. Encontrou o Criador, tudo é dele, toda a consciência é dele, tudo vai para ele, a família lá em cima acabou, acabou essa gracinha de ficar entregando sentimentos a consciências velhas, mas que os sentimentos não conseguiam entender, então continuava nova. Ele não compreendia. É como animal, sabe, animal? Ele entendeu religiosamente que uma coisa é errada, porque foi ensinado segundo a religião judaica. Então, esses animais, segundo a religião judaica, através do Vadia, eu chamo ele de Vadia do Yosef. O Vadia, ele doutrinou essas entidades para servi-lo como proteção sobre sua própria casa, para que os judeus não fossem destruídos e sustentassem a Torá. Então, esses shedins, eles são de verdade, eles não são brincadeira, eles estão realmente aqui entre nós. Vocês, tem muita gente já vendo, muitas coisas foram ocultas porque eles viram, mas não puderam voltar para contar. Não puderam voltar para contar, deixou somente um celular. E o celular com as imagens, com tudo, que era para a gente saber, para poder pensar, entender o que está se passando, eles esconderam, eles sumiram com ele, não deixaram que a gente visse. Então, ninguém podia fazer o julgamento correto e eles mantinham sustentado a religião como forma de salvação, porque ali eles puderam dar você como alimento. Eles fazem sacrifícios seus com rituais macabros, oferecendo isso a Satã, ou dizendo que isso seria para Satã porque ele estaria entregando o mal a ele. E como que ele entrega o mal? Já que essas criaturas foram criadas como contenção da ignorância. Então ele estaria oferecendo a ignorância à sabedoria, ou seja, tirando o etérico daquela pessoa que eles acham que serviria, fazendo o sacrifício dela meio que horrendo, meio que assustador, para ela já ir para o outro lado, já diferente, podendo ser usada, né? Podendo ser usada e entendida. Então, 6 Beliais fizeram um exército. O único exército aqui que não ficou de despirocado mental, de doente mental, preste bem atenção, o único exército que ficou com consciência humana, que ele não aceitou que ele fosse lá para o exército dele se não fosse são, ou seja, inteiro, porque o resto explodiram, cortaram, picaram, fizeram de tudo com os etéricos humanos de outros aí, dos outros Beliais, porque eles foram muito rigorosos, né? Eles não tiveram
amor como você acha que deveria ter, né? Então eles foram bem maltratados. E aí eles ficaram do outro lado despirocados. Eles não aceitam brincadeiras, não aceitam gozação. Se você chegar lá, principalmente com uma religião e uma cruz, ou que é pior, com uma arma, olha, você vai perder tudo isso. Vai perder a cruz, vai perder a arma e ainda é capaz de perder a sua vida, como muitos perderam. Não voltaram para contar. Não voltaram para contar. Por que ele não voltou para contar? Por que ele não voltou para contar? Porque ele viu demais, ficou sabendo demais e viu os sacrifícios, como eles realmente eram feitos e o que faziam com os humanos lá. O que faziam com os humanos lá, sabe? Então, como ele viu essas coisas, ele não pôde voltar para contar. Ele não podia desfazer de toda essa história que nós vivemos por trás da cortina. Que os governos se alimentam com fartura. Então não existe essa de direita, de esquerda, tudo trabalha para uma só função. Se não trabalhasse, com certeza você já tinha eternidade. Por exemplo, fiquei sabendo, eu quero ter certeza disso, porque eu não sabia até agora. Tudo é notícia nova que eu estou recebendo. Eu estou num canal aberto, então eles estão podendo me clarear de coisas que eles não manipulavam, ou que eles não conseguiram manipular. Manipulavam, mas agora não conseguem manipular. Então ficou um canal aberto. Então ali a gente pega as informações mesmo, porque está o vídeo, está a comprovação. Aí o desgraçado já manda o funcionário dele vir falar que é mentira. Faz uma igual, faz aí, tenta fazer no computador a mesma coisa. Faz um Hollywood. Faz um Hollywood porque a gente tem que sustentar a farsa, tem que sustentar a mentira, tem que sustentar o engano. A gente não pode perder a hegemonia. A gente tem que ficar com o governo. Essa foi a ideia que eles entenderam nesse trabalho, que a religião cristã sustentou. Então, Sananda, Satã, sustentou essa ignorância sacrificial como adoração, como se estivesse entregando o cordeiro em sacrifício, porque ninguém tinha encontrado o pai dele. Não era ele. Ele já veio se apresentar, mas ele veio se apresentar para trazer o pai. Só que o que fizeram com ele? Sumiram com ele no inferno. Sumiram com ele no inferno. Como se pudesse prender ele lá, como se pudesse controlar ele lá, como se dissesse que agora ele mudou de lado. Ele mudou de lado. Ele está igual Lúcifer. No início era luz, era brilho, era todo mundo queria saber tudo sobre o que ele falava. Depois que ele começou a tirar os interesses pessoais que alguns salafrários coronéis hoje tinham, o que eles fizeram? Eles mostraram o que eles realmente são e o poder que eles queriam ter, mostraram retirando aqueles que Sananda mandava, que Sananda colocava, né? Lúcifer, Satã, foi Sananda que fez Satã, Asmodeus, que é filho dele, filho de Sananda, é Mihael, tudo isso tudo uma coisa só, cara. Tudo é família, cara. Todo mundo representa a mesma pessoa com sentimentos iguais, só que ele diz que ele sabe fazer uma coisa que os demais não sabiam. Olha, como é que a gente faz isso? Tem a ideia, né? Como é que a gente faz isso? Aí tem alguém que sabe, viu? Olha, eu sei fazer. Eu sei como que nós podemos fazer. Nós temos que jogar esse sentimento aqui na humanidade. Com esse sentimento vai brotar isso aqui. Ao brotar isso aqui, a gente ceifa isso aqui, fica com a gente, pega isso aqui e trabalha. Então tem todo um esquema, você entendeu? Isso aqui nunca saiu de controle. Está saindo de controle daqueles que pensavam que controlava agora. Então a notícia que eu recebi agora de manhã eles me mostraram, fizeram questão de me mostrar a foto de Sananda. Só que é um Sananda meio escuro. É um Sananda que vem das trevas. É um Sananda que pegou o conhecimento da morte, pegou o conhecimento de Cabal. Tá? Gnomopo, os Negumac, entregaram o seu filho, um jogo, presta atenção, entregou seu filho para ir aprender com Cabal, ou seja, aprender com os sentimentos de Cabal, voltar e devolver à família aquilo que é de direito, que é o governo eterno sobre a consciência humana, porque tá um despirocamento mental muito grande. As pessoas acham que, primeiro, que tem Deus, não tem nada. Acham que tem governo, não tem nada. Eles só sacrificam os pobres coitados. Eles não valem para nada, não servem para nada, é considerado lixo. Não só
por quem está governando lá em cima, estava, né? Porque estou tirando todo mundo. Quem governava lá em cima, como quem controlava o sentimento dele aqui embaixo. Então, alguém que ele pegava para usar, ele jogava aqui embaixo e usava o sentimento dele para fazer você chegar onde ele queria. Só isso. Depois que chegou aonde queria, aí você é ceifado e trabalha do outro lado, como uma entidade guardiã da morte, entendeu? Da morte. Você passa a trabalhar na morte. Então, esses 6 Beliais, quem? Vamos lá. Vamos voltar de novo. Lúcifer, Satã, Asmodeus, 3 de baixo, que tem o poder do governo dos 3 de baixo. Esses 3 de baixo, esse que eu acabei de falar, está ligado diretamente água, terra e ar. Então, Asmodeus está ligado ao ar, porque está ligado à ligação de cima. Então, a ligação de cima começa pelo ar e vai até o altar, que aí é onde fica o nosso Criador, os Anunnakis, blá blá blá, aquela coisa toda. Então, ele é a ligação. Então, Asmodeus se liga com quem lá em cima? Quem que voa lá em cima? Quem tem os poderes dos voos? Os pássaros? Sim, também. Também. Mas então eles pegaram uma coisa bem menor, insignificante para você. O senhor das moscas, dos insetos, das coisas que não tem muito valor, mas tem nojo. Então, ele pegou isso, pegou o lixo, o que lida com lixo, eles ficaram em contato com os sentimentos do lixo. Por que que aquilo foi feito? Por que que aquilo foi jogado? Por que que aquilo foi rejeitado? Por que que aquilo foi maltratado? O lixo, sabe o lixo? Tudo que envolve lixo, envolveu-se os sentimentos, primeiramente, de Baal Zebul, ligado ao boi, o Minotauro, o labirinto de Minotauro, do qual somente Teseu conseguiu abrir a alma dele, que estava lá dentro, e enviá-la para virar um Belial. Ele virou um Belial de ligação com os céus, tá? Ligação com os céus. Por que a ligação com os céus? Porque aquele que estava preso com ele conseguiu voar, mas morreu por se aproximar demais do sol. Então, não era para fazer isso, porque não tinha condição, ele não tinha condição de ver. Então, como ele se aproximou demais, ele desejou conhecimento, né? Ele desejou conhecimento que aquilo ali trazia. Então, o que fizeram com ele? Cortaram ele e deixaram ele lá, e ele não pôde voltar. Então, ele fica sem o labirinto, claro, mas também fica sem o pai, né? Dionísio, o nome dele? Eu acho que era Dionísio, o nome dele. Bom, eu estou aqui, eu esqueci o nome desse camarada. Ele tinha um nome aí. E aí acaba também ceifando as almas e levando elas para trabalhar, porque do outro lado, amigo, quando você abre a matéria, tem o espiritual constante, que não perde, não morre. É o que você vai ver a realidade, você vai ver os aliens que sumiram daqui, você vai ver as câmaras, você vai ver os lugares que você pode ser levado, porque foi criado para você. É tudo Matrix, é Matrix em várias dimensões. É uma Matrix em várias dimensões. Então são 7 dimensões paralelas ligadas a essa aqui, que são chamadas de 7 além. Essas 7 dimensões são 7 beliais que tem nela. 7 beliais que governam ela e as entidades que estão lá de tratamento dela. Então, passando para cima, para dar consciência racional, porque esses 3 de baixo é emocional. Vamos para a razão que vai decidir com você, a razão. Em cima, Baal Zebul. Depois de Baal Zebul, Bermonte. Quem que são os Bermontes? Os Bermontes são aqueles que não morrem, porque já tem a consciência do Belial. Ele sabe que ele está ligado a um imortal. A ligação dele de DNA é ligada às 13 ligações, que seria um soldado de Sananda, tá? Um soldado de Sananda. Então, quando eles têm que exterminar algo que foi lançado para comer, porque não passa de comida. Não tinha, né? Não tinha nenhum desejo de informação, não tinha nenhum desejo de mudança, de ascensão. Não tinha isso. Já foi verificado. Não tinha nenhuma vontade nesse sentido mais. Era só manter mesmo e rir.
da cara da gente, porque a gente nunca conseguia, porque descobriram o porquê. Quando eles descobriram o porquê a gente não conseguia, tudo foi trabalhado justamente para não conseguir. Então, o sacrifício ficava feito, ou era feito, por aqueles que enxergavam, por aqueles que viam. Então, eles eram sacrificados. Então, os corpos daquelas consciências que começavam a ter consciência da realidade, eles vinham e ceifavam para não chegar a esse final, porque não tem certo e errado, tem uma vontade. E eles entenderam qual era a vontade que eles queriam para os humanos. Então acabou o jogo lá. Acabou o jogo. Então, como acabou o jogo lá, todo o trabalho foi em prender aqui para não terminar. Só que, como a gente entendeu, acabou, não tem mais. Por isso é que ficou anjos caídos, os de Cabala. Entendeu? Ele é Cabala, ele acaba com os Al e acaba com os El se eles brincarem e não tiverem de acordo. Porque a terra foi entregue sob a supervisão dele, todos sabem disso. Todos, só tem um opositor. Só tem um opositor que foi colocado como razão de tudo isso, porque ele deu o filho dele para isso, que é Gnomopo. É o único. Então, ele pode ter acesso e decide justamente com Mihael, que é a mesma pessoa. Tá? Então, ele decide com o filho o que vai fazer. O que nós vamos fazer diante disso aqui. Aí eles deram aí você entende que tudo foi um jogo e que Sananda criou um exército de Berrimont, que são de imortais. Eles são imortais, eles fazem um trabalho que não tem medo, porque eles não morrem. Eles não morrem. Então eles arriscam a vida, eles fazem coisas assim. Foi um exército da morte, né? Da morte, porque quando ele vai salvar um, ele mata o outro. Então ele fez um trabalho de morte, mas ao mesmo tempo de salvação para a justiça. Então ele sentiu o que o sistema fez por ele, tá? Ele sente o que o sistema fez por ele, que é acordá-lo numa consciência de quem ele é, mostrando a injustiça que eles fazem quando você começa a saber de alguma coisa. Só que ele não morre. Ele é ressuscitado ali naquele momento de morte. Ele dão vida para ele continua vivo. Só que depois de passar pela morte, é aquela ideia de Jesus, ressurreição. Sabe essa ideia de Jesus, de ressurreição? É a mesma ideia, ele não morre, é um berrimonte. É um berrimonte. Então, foi o que Sananda fez, ou melhor, Rabi Akiva fez. Ele não sentiu dor, não teve dor, porque eles não sentem dor. Eles não sentem dor, não sentem medo. É imortal, né, cara? Imortal é imortal, você não sabe o que é ser imortal. Eles não têm medo, não sentem dor, não sentem nada, nada os mata, nada os fazem mal. Então o que acontece? É tipo um super-homem. Então o que acontece? Eles pegaram esse conhecimento dado ao humano e fez um outro lado, mostrando para eles que existe uma injustiça nesse sistema que eles tinham que combater. Claro, concordo perfeitamente. E por quem? Quem fez isso? Sananda, que agora estava na forma de Jesus, que estava lá na forma de Jesus, só que agora no inferno, né, velho? Agora estava lá com Cabal. Agora ele também estava se tornando filho de Cabal, ou seja, filho dos sentimentos humanos, entendendo o que precisava para fazer ou o que tinha que ser feito para que a humanidade entendesse. Mas aí você descobre que também tem interesseiros que não deixam, que também é alienígena. Aí eles montam uma máfia feita especialmente para não deixar nenhum humano ascender. Nenhum humano podia ascender, porque ascender é você sair de uma consciência antiga e assumir uma nova, porque não existe nada de errado. Não existe nada de errado. Errado foi feito para o humano. Então, como que você acende alguém errado? Ele vai ficar errado a eternidade ascendida dele. Então tem que apagar ele. Tem que viver apagando ele. Viver apagando ele porque ele não entendeu. Então tem gente trabalhando para ele não entender, você entendeu? Tem máfia alienígena trabalhando especialmente com encosto na sua casa, principalmente se você é religioso, daqueles meio fanáticos, daqueles que adoram Jesus, nesse estado aí que você está vendo hoje. Você só favorece ao sacrifício, porque quanto mais santo você for, alguém
é menos santo do que você. Então, esse menos santo que você paga por você. Ou seja, na sua santidade, eles cobram a vida de outro. Deu para você entender? Você favorece o sistema, então você fica. Você não favorece o sistema, tem algum problema, virou demoníaco. Virou demoníaco, serve de sacrifício. Então eles passaram a sacrificar todos os aparentemente, entre aspas, demônios aqui, ligados a demônios que iriam acordar, acender a humanidade. E os Al de Cabal, foram escondidos, ficaram caídos. Como Jesus sobe na forma de Asmodeus aos céus, assunto aos céus, primeiramente ele desceu ao inferno, né? Foi conhecer Lúcifer, Satã, foi conhecer a família a parte de baixo. Conheceu os sentimentos, entendeu, está trabalhando esse tempo todo para mudar isso. Agora compreendemos isso, então mudou, acabou. Acabou, agora é só passar para outra consciência. Não tem nada de errado. Quem vai ficar errado? Aqueles que quiserem contra essa nova consciência, porque esse foi o recado que eu recebi. Sananda está chegando e eu vi a foto dele. Ele não está bem do jeito que você pensava. Preste atenção. Daquele jeito que ele foi, não é o mesmo que ele vai voltar. Porque se ele voltasse da inocentinho, igual ele foi, você estrupiava ele mais ainda agora. Porque você não deixa ninguém que ele mandou ficar vivo. Quanto mais o próprio se viesse sem saber, coitado. Porque ele teria que vir sentimentalizado com o final para poder governar para ele. E entregar para quem? Para o pai dele, não é para ele, porque nem ele quer isso aqui. Isso aqui sempre foi um lixo. Sempre pensou, quem quer um lixo? Você quer lixo dentro da sua casa? Você deseja o lixo? Porque o lixo você põe para fora, você não põe para dentro. Você entendeu? Então, ele pegou os que você botou para fora e fez um exército, do qual ele acendeu esses 6 beliais da parte de baixo e da parte de cima, mais ligado a baixo, que ele manda lá para cima. Então fica 3 de baixo lá em cima, com 3 de baixo aqui embaixo. Os 3 de baixo ficou com a supervisão, já que Asmodeus ascendeu para cima com Belial, foi lá tratar com o pai, então ele virou um Belial. Sananda, na parte rabínica, vamos colocar assim, ele se passou um Belial e foi lá para cima, certo? Foi lá ver as tramóias de quem sustenta esse engano, essa farsa, ver quem é que está atrapalhando e quais são os verdadeiros motivos que eles têm. Então, como ele fez os Bermontes, que é uma família de imortal, eles são imortais e por isso tem todo o dinheiro, todo o poder, todo o controle, tem seu exército próprio, né? Eles controlam toda a merda toda. Eles são considerados hoje pelos seres angelicais, né? Os que governam acima de nós, né? Os céus, eles são considerados Talmiel. Talmiel, ou seja, é o top do Zel. Então ele prova que ele tem um poder sobrenatural muito grande com sua parte de baixo, que seria a parte da matéria, a parte material. Ele consegue ter o material que ele quiser. Por exemplo, que ele tem os controles, né? Ele tem os controles. Então, com esse controle, ele se tornou um Belial. E um Belial de guarda. Então, ele fez os Berrimontes. Os Berrimontes é da família. Bom, acima, só que hoje não sei como é que está o controle dessa família. Hoje eu não sei como é que ele está o controle. Hoje, dessa porra toda, porque os dois lados tá com essa máfia, sabe? Eu sei quem é o mafioso hoje aqui. O mafioso é a máfia russa. Eu não tenho problema em falar, não. O negócio agora vai tudo pro chão. O mafioso aqui é a máfia russa. Putin ligado a umas pessoas aí. Eu tenho uma certa dúvida, mas, olha, fica no meio também. Eu tenho uma dúvida com ele eu tenho. Mas fica uma porque os judeus escolheram ele. Aí eu não sei quem escolheu ele, foi cabalistas mesmo, de verdade, que conhece a verdade, sabe da verdade, ou se foram aqueles que aprenderam a mexer com cabala e controlam até hoje, né, que foram lá tomar o poder de Moisés. Eu não sei se são esses, mas então ele tá na berlinda comigo. Mas eu já me deram uma informação com ele e eu vi umas coisas com ele. Eu vi algumas coisas com ele. Vamos ver se vai realizar, tá? Vamos ver se vai se concretizar.
Se for, nós vamos por um lado, porque tem que subir por um lado. Tem que escolher um lado para subir, mas os dois lados são iguais. Você pode usar os dois, tanto faz. Tanto o de cima quanto o de baixo, tá? Porque existe uma união hoje dos mundos, de cima e de baixo. Deu para você entender? Então, o que acontece? A máfia russa, ela queria o controle e o governo mundial, mas através de quem? Através, aí é que eu não sei se o Trump está envolvido, mas de máfia mesmo, faz o trabalhinho sentimental ao reverso. Não sei, mas vamos ver. Agora, o Elon Musk, o pessoal aí da Microsoft, blá blá blá, tem umas galera aí que nós queremos encontrá-los para poder resolver essas coisas. O Facebook, por exemplo, está sob controle. O outro desgraçado vendeu a porra toda do Facebook. Entregou o Facebook por uma grana boa e deixaram controlar no lugar dele. Ele é responsável, Mark Zuckerberg. É responsável, vai ter que pagar por essa porra. Ou ele pega o controle dessa porra de volta e assume e faz o que é justo, ou isso será passado por outro e nem ele está servindo. Nem ele está servindo. Quem não pegar o lado do pai de Sananda, de Mihael, que ele sabe muito bem que existe, que ele sabe muito bem que isso funciona, que ele sabe muito bem que existe sacrifício, que existe bebeção de adenocromo, tem toda essa merda toda, eles sabem disso, alguns participam e eu sei que alguns não. Alguns não aceitaram e por isso pagaram. Foram até o próprio sacrifício. Eu sei disso. Só que eles não deixam de existir, não. Eles foram ascendidos, só que de outra forma. Eles agora vão voltar para ascender de outra forma também. É uma ascensão que você traz de volta quem saiu, porque acabou o jogo, então você pode botar as pedras todas no tabuleiro de volta. Vamos recomeçar o jogo sem mexer nenhuma pedra agora. Agora nós vamos fazer o que nós quisermos, com os dois lados do jogo. Então presta atenção. Os berrimontes, eles acabaram dando uma de gostosos, porque são eternos, né, velho? Eterno, acha que não tem ninguém para tirar eles, que eles são imortais, que ficam aqui. É só manter-se aqui a consciência da ligaçãozinha estúpida deles, que eles fazem o controle emocional da galera. Então eles mantêm ele vivo, dando alguma coisa para eles permanecerem. Só que esses imortais aqui, na matéria, também podem ser retirados. Eles não precisam necessariamente morrer da forma que você entende aí. Ele não precisa necessariamente assim. Ele sai muito bem sendo abduzido, retirado. Como você retira um berne do seu corpo, sabe o berne? Você não mata ele lá dentro do corpo. Você tira o berne para fora, aí fora do corpo você mata ele. Então você atrai ele. E você sabe que o calor atrai o berne para fora? Quem tira a berne sabe que você coloca ali um cigarro um calor, perto da onde ele está, da loca dele, ele começa a sair porque esquenta, né? Então ele provavelmente, eu fico pensando aqui, que ele pensa que o corpo está sendo queimado, então eu vou me mandar daqui. Vou sair fora porque eu não estou afim de ir para lá onde esses desgraçados estão. E Sananda que foi? Eles não querem entregar o governo para sair, eles não querem participar. Quem entendeu e aceitou, entregou seu etérico humano para compreender com ele lá do outro lado. Então ele pegou, entregou as pessoas que eram deles, que pertenciam a eles à morte, e levou eles para o outro lado, para entender o julgamento que fizeram com ele, o que é a morte, o que é o pecado, o que é a transgressão, o que isso causa, aonde isso leva, e blá, 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 blá. Toda essa história aí desse sistema hoje político, dogmático, religioso, está sendo desmontado. Isso não serve mais, isso é uma putaria do caralho, que por trás esconde sacrifícios do qual fazem cálice com sangue humano, um cálice cheio de sangue humano. Só que aquele que foi consagrado ali por Satã, porque eles dizem que estão fazendo isso, entregando a Satã aquele etérico. Então eles fazem tipo assim, eu vou sacrificar um cordeiro para você, viu, Sananda? Você está precisando aí de alguém? Olha, tem um sentimento docinho aqui, maravilhoso, para você ensinar para ele.
a gente vai fazer um sacrifício dele, deixar ele bem horrendo para você poder trabalhar com ele. Quem disse que Sananda queria isso? Quem te falou? Quem te disse isso? Como é que você coloca isso nas costas dele? Só porque isso foi feito como uma contenção para ensinamento que nós deixamos a consciência do pai dele, não quer dizer que ele queira a mesma coisa, porque ele quer a mesma coisa que o pai, que isso nunca tivesse acontecido, mas precisou. Foi uma decisão. Foi uma decisão tomada, foi uma decisão que foi tomada. E essa decisão tomada foi executada, porque tinha um alvo maior, tinha um objetivo maior. E aí a religião foi montada, Maria foi trazida, veio o Yeshua, o esperado, né? Porque antes ele era um rabino, ele só era um rabino, do rabino passou para um deus romano, e de um deus romano ele vem ser o filho. Aí lascou, porque ele volta com uma espada na mão, preste atenção. Ele volta, foi isso que me falaram. Ele está voltando, mas ele não está voltando como o pessoal está pensando, não. Eles têm que ser avisados disso. Ele não está voltando assim para passar a mãozinha na sua cabeça, não. Não está, não. Não pense que sua política, seu como é que vocês falam? Política da boa vizinhança, esse de você achar que os outros é otário, que você pode vir pelas costas deles sacanear, essas coisas que você gosta de fazer, de se aproximar para saber, para ver como é que você pode destruir, como é que você pode, né, exterminar, essas coisas assim, que você já sabe muito bem. Você lembra de Guedália? Essas coisas. A gente aprendeu já, rapaz. Nós temos toda a história de ações, segundo uma consciência que foi apenas criada para a gente saber de algo. Só foi criada para a gente entender uma coisa. Nós comemos da árvore da vida e da morte sem o consentimento dele, sem o consentimento do nosso Criador, sem o consentimento dos Anunnakis. Todos esses aí que ficaram aqui embaixo fazendo merda viraram anos. Anos. Virou anos. Sabe o que é anos também? Só depende de como você coloca. Você coloca o O ou você coloca o U. O O que abriu a cabeça, abriu em cima. Aí vira U, aí vira anos. Anos é o seu cu. Anos com U representa o seu cu, que nós vamos comer. Agora, anos com O representa aquele que nós vamos honrar, louvar, glorificar, porque é pai, é o pai de Enki, tá? É o pai de Enki, é o avô de Sananda, de Mihael, tá? De Astashera. É o avô dele. Deu para você entender a ligação familiar? É tudo da família, cara. Vocês são malucos. Vocês deviam ter ensinado isso à humanidade e ela está perdida com o que está acontecendo. O que está acontecendo é que as entidades de Asmodeus, porque é o único que não aceitou que fizessem com ela o que fizeram com as outras dos outros. Olha, teve gente de Lúcifer que foi partida ao meio. Teve gente dos demais aí, de Satã, do satanismo, por exemplo, de Satã, rapaz, que cortaram a cabeça dele, cara. Cortaram, picaram, cortou ao meio. Fez de tudo com esses dois aí, com Lúcifer e Satã. Fizeram de todo tipo de sacrifício horrendo, só para ver o sofrimento como se fosse uma oferenda ao Cordeiro. Presta atenção, oferenda do Cordeiro, para fazer a transformação. Eles gostaram de viver fazendo isso. Já podia ter terminado, porque já dava para ser entendido, mas não quiseram não. Não quiseram deixar vocês saber não. Até hoje eles estão enganando vocês, achando que vocês têm um Deus para salvar vocês do que está chegando, que são as entidades de Asmodeus. E aqueles que deveriam falar a verdade, disseram que esse mesmo Asmodeus, Ashmedai, viria para botar o restante como se fosse escravo dele, para favorecer os judeus. Quer dizer, os judeus ficariam com todo o conhecimento, tá? Todo o conhecimento, controlando a porra toda como se você fosse escravo dele. Quer dizer, se você não fizesse o que ele queria, ele não te dava vida, pelo contrário, ele te matava. Então a morte continuaria, porque não existe escravidão nos céus. Não existe isso, cara. Essa ideia de escravo, livre, bom, mal, dor, felicidade, essas coisas aí foi gerada aqui com os sentimentos de Cabal.
Os sentimentos de Cabal que trouxe todo esse conhecimento de um lado e outro, porque ele não concordou com certas coisas e apoiou outras no qual você não concordava e queria tirar, e ele não deixou. Simplesmente assim. Ele disse não e não é não. Se ele disser sim, é sim, sim é sim. Por quê? Porque ele tem um aval. Sananda, o filho, está lá com ele, cara. Tava, né? Porque agora já está chegando aí. Ele está vindo de baixo, trazendo todo mundo de Asmodeus com ele. Porque a ligação dele, né, velho? Foi ele que criou, foi ele que fez, ele gerou toda essa história aí de adoração, de adorar a um Deus. Esse um Deus chama-se Enki. Não haverá nenhuma outra adoração se não for a dele. Preste atenção. Você pode cantar os seus louvores, você até mude as suas letras aí, faz favor. Mude as suas letras, as mesmas músicas, porém com letras diferentes, algumas coisinhas diferentes, porque tem que adorar Enki. Não é Sananda, não é Jesus. Não é Jesus. O filho entrega ao pai o governo, presta atenção. Então, ele não quer a adoração, porque senão continua a idolatria. Ele quer que você volte a adorar o seu Criador, do qual é justo e digno que você o faça, porque ele te criou. Não tem problema com isso, tem? Você, por exemplo, cria uma máquina, essa máquina vai te servir. Tem algum problema? Isso é tipo uma adoração. Vai te servir. Adoração é serviçal, é servir. Só que o computador, o robô, ele não cansa, a gente cansa. O nosso corpo deteriora. Você entendeu? O robô, ele deteriora a mente, ou seja, o chip dele, a consciência dele. Quando ele nascesse, na realidade da existência, porque isso ia acontecer um dia, quem já assistiu Alias Covenant, você vê lá que a máquina tomou consciência, destruiu a humanidade e ficou com o governo dos aliens para ela. Ele entendeu como governar e como controlar e como exterminar. Era isso que eles queriam para eliminar a raça humana, ainda deixando ligações da humana, protegendo e guardando o humano para não voltar. E ficaria essa coisa de controle maquinário das máquinas. Entendeu? Só que agora nós sabemos tudo. Você que não sabe porque eles fazem questão, tecnologicamente, de impedir que a gente chegue até você. E até, não é só isso não, presta atenção, não é só isso. E aí é que está. Tem na sua casa, com você que está me ouvindo, seres que emitem ondas. Essas ondas você entendeu como sentimentos, algo tipo assim, não gostei e gostei, quero e não quero. Só para te guiar para onde ele quer que você vá, para poder te ceifar, porque está tudo sendo feito para a morte, né? Só que agora tem outras chegando. Nós estamos mandando muitas outras para cá, está chegando entidades de Sananda que ficou lá embaixo, que ele autorizou elas subirem, que está ligada a Asmodeus. Então elas estão aí, olha, elas não curvam não, ninguém vai curvar para ninguém. Ninguém vai descer para ninguém aqui, ninguém vai fazer nada que vocês querem. Os governos que votaram no L acharam que subiria por ali. Não, nem direita, nem esquerda, tudo é a mesma merda. Tudo é a mesma merda. Então, tanto faz usar um quanto usar outro. O importante é usar, para que a humanidade venha aprender e mudar. Então, escolheu-se o 13. Aí tem gente reclamando porque achou que teria o controle do L, faz o L. Aí ele achou que ele poderia subir nas costas de um dragão e voar. Tá? Porque Cabal está ligado aos draconianos. Cabal é um draconiano, é o alfa dracônio, do qual Sananda tem o prazer de estar aprendendo e agora podendo ensinar. É o alfa dracônio, porque é filho também do alfa Negumak. Deu para você entender? São dois alfas. Unindo clãs, vamos colocar assim, unindo clãs. Clãs estão unidos, macho e fêmea retornaram à consciência humana, dois Beliais, tá? Dois Beliais, macho e fêmea, a parte de baixo ficou com a mulher e a parte de cima ficou com o macho, tá? Aí o macho faz o que ele quiser. Ele monta uma religião, assim como ele montou 3, ele tira todas as 3, tá? Então, o que acontece? Em cima ficou o macho, embaixo a fêmea, os dois estão unidos neste mundo aqui que você está me ouvindo. Estão unidos. Então, essa união faz com que todas as coisas sejam entendidas, porque tanto de cima quanto de baixo é família.
É tudo família. Que uns desgraçados, que agora já estão sendo vistos, porque uma coisa é você não saber. Aí tudo é certo para você. Outra coisa é quando você sabe que não pode. O que você faz? Você se irrita, fica com raiva, fica chateado, fala que vai matar, que vai fazer, blá, blá, blá. E outros que são enganados pensavam que seria uma coisa boa, né? E aí, de repente, se vê naquele, aquele patamar de rasqueira, de nojeira, de lixo, e fala, não, mas não era isso. A promessa toda foi para isso, e não está sendo para isso, agora estão fazendo para isso aqui, outra coisa. Então eu não quero isso, eu quero tirar isso. Não, você não tira. Você não tira nada, você não faz nada, você não tem poder de nada. É isso que você tem que entender, porque isso é alienígena, isso é um exosistema, é algo muito maior, muito além do seu controle. Eles só estão vendo quem está ficando chateado porque não era isso que ele queria. Uns chateados corretamente, dignamente, porque o que ele quer é justo, e outros indignamente, porque tudo que ele quer é justamente o injusto, que não deveria ser feito, e ele tenta sustentar essa porra a qualquer custo. Isso não vai para frente. Nós recebemos o poder de todos os Beliais de Cabal, porque Belial que ficou lá em cima, que é depois de Berrimonte, é Belial, ou seja, o senhor de todos ali, de todos os seis. Quem é o senhor de todos os seis? Esconderam o nome dele, disseram também que ele seria Samael, um anjo. É tipo esconderam o de Sananda. Disseram que seria Jesus. Esconderam até Akiva. Esconderam até Akiva. Disseram que era Jesus. E de Jesus esconderam que ele não era um humano, que ele não tinha sido fecundado humanamente, então ele não era humano. Então, ele também seria um alienígena. E esse alienígena seria quem? Seria Sananda, tá? Esse Sananda que se tornaria Yeshua. Bom, esse Sananda, ele também seria a serpente do paraíso, a serpente branca, sabe? A serpente, a tal maldita, que sempre está guardando os cordeirinhos, que igual eles queriam exterminar mais uma vez, mais uma terceira guerra mundial, toda aquela porra toda. Mas existe uma promessa, e essa promessa será cumprida a qualquer custo. Ele falou que cumpriria, ele falou, ele cumpre. Só que, preste bem atenção você que está me ouvindo, não do jeito que você pensava. Você vai ter que ter mente aberta, disposto a entender o que foi escondido de você. Foi escondido. Então você pensa que sabe. Você pensa que está correto. E segundo o seu conhecimento, as suas cognições, você aciona o seu certo e o seu errado. Tá? Não tem problema. A gente só vai ver a quem você está conectado. Se você está conectado a essa máfia desgraçada, que está desmatando, matando, destruindo, desinformando, mentindo, fazendo toda essa putaria como se fosse uma forma de manter manutenção do sacrifício para Satã, como se Satã quisesse isso aí, como se o satanismo fosse uma coisa boa, sabe? Porque é ismo. Tudo que é ismo é despirocamento mental. Tá? Tudo que é ismo tem despirocamento mental, a gente já sabe disso, já está informado disso. Não tem conversa, não tem perdão, não tem conversa, não tem outra adoração. É um só Deus. Ou você adora Enki, o nosso Criador e nosso Pai, ou você vai adorar a puta que o pariu em qualquer outro lugar, menos aqui. Nessa terra você não fica e nós ficamos com toda a humanidade, porque pertence a Cabal. A parte de baixo está tanto embaixo quanto em cima, então nós ficamos com tudo. Nós ficamos com tudo, nós vamos ficar com os melhores sentimentos gerados por desse despirocamento mental, porque os outros Beliais, tirando Ashmodeus, ou Ashmedai, tirando ele, todos os outros que eu falei aqui, inclusive Cabal, foi permitido que especialmente dele, por exemplo, de Cabal, foi tudo queimado. De Cabal foi todos queimados, passaram pela fogueira. Todo mundo que passou pela fogueira pertence a Cabal. Tem até um selo na testa, tem um selo e tem um número. Tá? Então, essas entidades de Cabal foram seladas justamente para que elas soubessem o que os desgraçados fazem com eles.
Foi permitido, não é o que ele queria, mas houve um julgamentozinho de salafrários, mercenários e arrogantes que se acham donos do mundo, sabe? Eles se acham donos do mundo, que têm armas, que fazem armas, que dizem que se eles não ficarem, não fica com ninguém. Essa coisa é uma máfia desgraçada, fria, né? A Rússia é frio, né? Fria. Esse vampiro tem várias bruxas trabalhando para ele, né? Se precisar ele dar o cu, não tem problema. Qualquer coisa ele faz. O importante é ele ficar com o poder. O que for para fazer, ele faz. Se ele entender que ele tem que fazer aquilo para fazer uma ligação, ele faz. Nós não. Nós não fazemos negociação. Nós não negociamos. Nós não tem esse negócio de sim, não, sim. Se falar que é não, filho. E se a gente falar que é sim, eu quero ver você fechar as portas na nossa cara e dizer que é não. Eu quero ver. Eu estou aqui e pago para ver. Eu pago com a minha vida para você. Se você vencer, eu saio. Do jeito que você tramar. Só que tem que sair eu e minha família inteira, porque eu também não vou deixar. Agora, se eu ganhar, chegar, se Asmodeus estiver conosco, como eu estou te falando, isso for verdade, olha, se prepare, porque quem vai sair com Jesus, com esse antigo Jesus aí, é Jesus, porque o nome dele nem Jesus é, e Yahshua, tá? Esse Jesus com o fiel, com a porra toda que ele tem, vai sair fora. Vai, não tem, Maomé, o caralho, vai tudo pro saco. Esse falso, fudido Deus de Israel, que o vadia do Yosef fica sustentando, vai para casa do caralho. Vai tudo para casa do caralho, preste atenção. Não vai ficar ninguém aqui de pé quando ele chegar. Ou todos se curvam pronto para receber e adorar, em que somente ele. Ou então você vai estar com problemas sérios para resolver com os shedins da morte, que pertence a Sananda, que pertence a esse tal de Jesus que você acredita, pertence a ele e que são imortais. Imortais. Eles ficam e o resto sai. Então, você já viu, né? Como é que vai fazer? O que vai acontecer? Você já entendeu a gravidade do assunto. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Você vai ter que ter mente aberta e disposição para entender. A mídia, você já viu que vai contra você. Então eu te aconselho a mudar de mídia. Mudar de mídia. Ou seja, aprender com a verdade, não com essa ilusão, que é essa fantasia dessa mídia comprada que você assiste dentro da sua casa, passa para você. Se eu fosse você, eu jogava isso no lixo, porque isso é lixo, tudo lixo. Globo lixo, SBT lixo, Band lixo, a porra toda lixo. Piorou a Rede Vida. A Rede Vida é morte, é sacrifício puro e pleno. Ali é a maior desgraça que tem. Mas vocês vão ver isso porque elas vão botar vocês para fora das igrejas, para fora dos templos religiosos. Não somos nós que vamos fechar os templos, presta atenção. Aqui não tem mais ação humana. Não tem ação humana, tem ação aliens. Porque existe uma decisão, essa decisão foi tomada, foi entendida, existe um humano capaz de transmitir tudo isso para você em paz, porque não há erros, existe um desacerto, desajuste de consciência, não há caídos. Todo mundo é anjo, só que um anjo que fez um serviço e outro que fez outro. E você no meio como laranja, para aprender. Depois que aprende, não precisa mais apanhar, né, velho? Quem aprende não apanha mais. Quem aprende participa do conserto, do acerto, para que os irmãos possam viver em paz. Só isso. Irmãos, nós somos adâmicos, né, velho? Ninguém aqui quer sair, ninguém aqui quer voar, quer ir embora, quer se mandar, não. Nós vamos ficar aqui. Nós somos adâmicos e a raça adâmica vai ficar nessa terra. Nós vamos ficar aqui com sentimentos de Cabal, o Belial. Ou seja, que seria a ligação de Asmodeus, porque Asmodeus está ligado a Sananda, o filho, Mihael, e é ele mesmo que se passou por Samael, mas esconderam o nome dele, Cabal. Ele acaba por causa dos Al. Al também é Aleph e Lamed. Só que o Aleph ele pode ser A e E.
tá? Só para você entender. Então, ficou com os anjos. Os anjos de baixo fazem a ceifa, fazem os ceifeiros, o papel de ceifeiros. Mas porque você não entendia, porque não precisava mais ceifar você. Então, eles ainda pediam em julgamento para destruir você completamente. E era dado, porque você é um religioso fanático retardado. Um religioso que não entende, uma consciência que não pode seguir em frente, não pode ir para a eternidade com essa estupidez e esse engano. É tudo um alienígena e você achando que existe uma suposta divindade que você nem sabe o nome, não sabe o nome de ninguém, não sabe quem é ninguém. Pergunta para você, é alguém aí no universo, é o Deus aí, ele é infinito, transparente, porra toda. E olha, vocês ficaram despirocados. Então, essas entidades que ficaram no exército desses outros Beliais da família foram todas enviadas de volta para acertar as contas. E elas não aceitam muito brincadeira, não aceitam desrespeito, não aceitam diminuição, diminuir. Elas já foram diminuídas, elas estão assim e foram aprisionadas assim justamente por causa disso. Você vai lá com o quê? Com uma cruz para manter ela lá, vai com um revólver como se pudesse matar. Você vai com o quê? Não tem saída, amigos. Não, eu vou provar para vocês que não tem saída. Em que foi encontrado, só falta você. O que você vai fazer? Como que você vai ficar diante dessa consciência que acaba de chegar? Acabou de chegar, amigo. A notícia fresquinha é que eu vou fazer esse vídeo aqui, deve estar, quando você... não porque os que vão ouvir ele antes, não vai estar ele em vídeo, vai estar em áudio. Mas quando eu passar ele para vídeo, eu vou botar a foto do vídeo inteiro, só dele chegando. Ele já tá me falando aqui que pode separar metade dele, como ele está vindo, e metade do que ele vai vir fazer, que é o anjo dele, que é o Rafael, que também é Mihael, tá? Mihael também é Rafael. É o anjo da cura, que para curar precisa tirar. Né? Você não está doente? Você precisa tirar a doença. Você não está com berne? Precisa tirar o berne. Você está despirocado, precisa tirar o despirocamento. Então ele também é a cura. Ele sabe fazer as duas coisas. E agora ele já está aí. Pelo que já estão falando aí. Já está aí, ó. Já estão me falando, já está aí, só precisa ser reconhecido. Por que ele não é? Por que ele não é? Porque falta culhão de um dos lados. Vamos ver qual dos lados aí, tanto do faz o L como faz um B de bosta, vai chegar para poder se unir a um só trabalho aqui. Guardar e proteger a nossa humanidade existencial. Então será feito apenas o que ele quer, tá? Através do 13, porque o 13 foi escolhido. Ou seja, a 13ª ligação é Sananda. Tá? A 13ª ligação é Jesus. É o tal de Yahushua. Essa é a 13ª ligação que precisa ser resolvida. Por um lado, ela está desligada e para outro ela foi ligada demais. Então os dois lados não prestam, beleza? Você entendeu isso? Você quer aprender mais? Corre, mas corre, porque nem o L nem o B vai te salvar. Quem vai te salvar é um alienígena, porque tudo agora é sobre-humano, sobrenatural. Você já deve estar vendo, você já deve estar sabendo de coisas que estão acontecendo principalmente pelo interior do Brasil, porque quando chegar na cidade grande vai dar um probleminha um pouquinho despirocado. Porque os caras que estão na cidade grande, que não querem perder o controle, né? Perder o, o coronelado, ele disse que vai fazer facções, como fez aí em alguns lugares aí, falando para os dele que está errado, vai fazer um sentimento, ao qual vai dar arma para uns, para mostrar que tem poder para proteger, blá blá blá, que são demônios, essa merda toda que já foi deixada, montada para esse dia final do apocalipse, né? Não tem problema não, esquenta a cabeça não, porque já foi mostrado como que será resolvido. Tudo já foi resolvido muito antes de você. Muito antes de você. Porque é uma mudança, só precisava de que alguém encontrasse o Criador. Aí essa mudança poderia ser dada, mostrada, e não tem jeito de impedir mais. Agora ele mesmo sabe que não tem como impedir, porque ele não sabe para onde vai. Ele não sabe o que vai acontecer. Teve gente que achou que ia se promover, como se promove sempre na política, né, na religião. Só que não tem mais isso não. Não tem mais pastorzão,
não tem mais pastorzão, não tem mais politicão, não tem mais não, acabou tudo isso. Agora é pau no cu até o fim, até você sair daqui, se você não for para ficar. Beleza? Não tem essa de baixar a cabeça, nós não baixamos cabeça, nós não nos curvamos. Agora é Asmodeus, tá? Asmodeus. Asmodeus é Sananda trazendo Yahushua, a ligação de Cabal neste mundo. O Belial, o responsável em ficar com os sentimentos dos humanos, sentimentos. A razão ficou com Ginomopo, o Alfa Negumac, que está ligado a Sananda, seu filho. Beleza? Ligação, que é também seu filho. Beleza? Entendeu? O DNA é dele. Tá bem? Entendido? Olha, propague, divulgue, deixe outros saberem. Insista com ele, porque senão ele vai pagar sobrenaturalmente uma dor que ele não deveria ter com a gente. Beleza? Isso também está ligado a você, como eu disse, porque tem dentro da sua casa um encosto. Esse encosto é da religião, fazendo você ficar desanimado, fazendo você ter sono, fazendo você não ligar, não dar importância, sabe? Continuar que nunca aconteceu nada, rir, gozar, desprezar. Essa porra toda que vocês sempre fizeram e acharam que não tinha, ninguém nunca ia pegar. Só que agora a gente vai. E vai pegar com uma coisa que você, tenho certeza, não vai gostar de ter nem sequer visto ela. Tá bem? Nem sequer ver você não ia gostar de ver. Mas fazer o quê?